Difícil falar em Europa e não pensar em seus países mais famosos: França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Mas na Europa do século VI, esses países não existiam. Por volta do ano 1000, alguns reinos europeus já estavam em processo de formação. Mas o mapa ainda era muito diferente do que vemos hoje. Os países europeus se formaram aos poucos. Foi um longo processo. E os reis tiveram um papel muito importante nesse longo processo. E é por isso que nesse vídeo nós vamos falar sobre a formação das monarquias absolutistas europeias. E é importante lembrar que a figura dos reis não desapareceu durante a época medieval. Acontece que o poder político era fragmentado. A nobreza e a igreja tinham muito poder. Na prática, o rei dividia o poder com outros grupos. Não havia um centro do poder. E o rei só mandava em sua família e em seus vassalos. E é por isso que dizemos que o poder era descentralizado na época medieval. As relações de fidelidade entre senhores e vassalos eram mais importantes do que o poder do rei de forma isolada. Mas aos poucos, o rei foi conseguindo impor seu poder sobre os outros poderes que existiam. Quer dizer, conseguiu submeter os nobres e a igreja ao seu controle. E caminhou para a formação das monarquias absolutistas europeias. Essa luta do rei pela centralização política durou muitos séculos, indo desde o século XI até o século XVIII. Variou de uma região para outra e quase sempre foi acompanhada por muitas intrigas, disputas e, principalmente, guerras pelo controle de territórios. No caso de Portugal, o rei cristão teve que lutar contra os povos de origem muçulmana, que desde o ano 711 habitavam a região. Portugal se formou a partir do Condado Portucalense, uma pequena região no norte da Península Ibérica. Foi em 1139 que Afonso foi aclamado rei pela nobreza e suas tropas para lutar contra os muçulmanos. E foi assim que ele partiu para conquistar os territórios do sul. Naquela época, Lisboa era habitada pelos muçulmanos. Só em 1249 a reconquista se completou, com a anexação dos territórios ao sul de Lisboa. E foi assim que se formou o Reino de Portugal. E teve início a centralização do poder nas mãos do rei português. O caso da França foi bem diferente. A luta principal do rei não era contra os muçulmanos. Os reis franceses da época medieval lutavam para submeter a nobreza e a igreja ao seu controle. Filipe Augusto foi o primeiro rei que conseguiu impor seu poder aos outros grupos sociais. E fez isso usando estratégias como o casamento, a compra de terras da nobreza e o uso da força. Uma guerra bem famosa foi a Guerra dos 100 Anos. Na verdade, não foi bem uma guerra, mas vários conflitos entre reis ingleses e franceses, que por sua vez geraram várias batalhas, por mais de 100 anos. No fundo, a Guerra dos 100 Anos foi uma disputa entre os reis feudais da Inglaterra e da França por territórios. Eduardo III, rei inglês, também queria governar a França. Além disso, na França, havia a ideia de que os reis eram sagrados e tinham poderes sobrenaturais, como de curar algumas doenças de pele, com um simples toque de suas mãos. Os casos de Portugal e da França foram diferentes, mas nas duas regiões, os antigos reis feudais foram aumentando seus poderes aos poucos. E isso também ocorreu nas outras regiões da Europa, principalmente a partir do século XV. Os reis começaram a se fortalecer e começaram a fazer leis para todo o reino. Também formaram exércitos reais.
Formaram uma burocracia contratando funcionários régios e estabeleceram moedas e impostos para todo o reino. Tudo isso para centralizar o poder em suas mãos. Os reis queriam ser absolutos, ou seja, mandar em tudo. Mas para isso eles precisavam submeter a nobreza e a igreja ao seu controle. E isso gerou vários conflitos internos nos reinos. Mas esses conflitos não impediram que os reis se fortalecessem cada vez mais. Pois além dos conflitos, os reis começaram a distribuir cargos bem remunerados para a nobreza. E assim conquistaram o apoio dos nobres. Várias teorias foram surgindo para justificar o poder dos monarcas. Uma dessas teorias foi chamada de direito divino dos reis. Ela foi formulada por um bispo francês chamado Jacques Bossuet. Ela dizia que o poder dos reis vinha diretamente de Deus. Na prática, isso significava dizer que o rei era rei pela vontade de Deus. Outra ideia dizia que o poder dos reis veio dos homens. Ela foi formulada por Thomas Hobbes, que morou na Inglaterra entre 1588 e 1679. Hobbes viveu numa época de guerras de religião e muitas pessoas morriam. Por isso, com medo de morrer, as pessoas abriram mão de sua liberdade e entregaram o poder ao rei. Hobbes desenvolveu suas ideias num livro chamado Leviatã. Mas e a economia dos reinos? Como funcionava? Do ponto de vista econômico, por volta dos séculos XV e XVIII, a principal riqueza era o ouro e a prata. E os reis adotaram um conjunto de ideias e práticas econômicas que ficou conhecido como mercantilismo. Na verdade, o mercantilismo foi criado no século XIX, ou seja, os autores econômicos do século XVI não se diziam mercantilistas. Cada rei adotou práticas mercantilistas que mais interessavam aos seus reinos. A preocupação principal era de resolver problemas concretos do dia a dia de cada região. Na Espanha, a preocupação era como conservar o ouro e a prata no reino. E é por isso que eles adotaram o metalismo. A França não possuía minas de ouro e prata como os espanhóis. Na França, o problema a ser debatido era como conseguir os metais preciosos. E é por isso que na França predominavam as discussões sobre o protecionismo. Ou seja, como fazer para conseguir os metais preciosos e mantê-los no reino, gerando riqueza. E assim o rei passou de mero governante de sua família e vassalos, como era na época medieval, à autoridade central do reino. Na França teve rei que até foi chamado de Rei Sol. No absolutismo, o rei era o único que podia criar novas leis, possuir exércitos, controlar a economia, proteger a religião e a igreja do reino, fazer política. Sim, a política era um segredo do rei. Não havia democracia, não havia transparência da informação. A população não podia discutir assuntos políticos.
Mas apesar de querer mandar em tudo, na prática o poder dos reis tinha limites. Isso porque os reis tinham que respeitar os costumes e serem justos. De Portugal à França, entre os séculos XI e XVIII, os reis utilizaram diferentes estratégias, guerras, diplomacia e até casamentos para ampliar seus poderes, rumo ao que ficou conhecido como monarquia absolutista europeia.